Olá, gostaria de compartilhar com vocês uma pequena meditação hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32. A palavra do Senhor diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Começou a ficar aflito e angustiado e lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta-te de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Logo após a última Páscoa, a última ceia, Jesus ele se dirige ao Getsemane. Ali, no meio da noite, num lugar onde ele está, onde já era de costume ele levar os discípulos para orar. Jesus ali ele está fazendo uma oração muito importante e angustiante. Ele sabe que já está próxima, bem próximo, aliás, a sua morte. E ali ele chama os seus discípulos para orar com ele. Mas ao invés de eles orarem, eles dormem. Enquanto Jesus está suando gotas de sangue, como é registrado em evangelhos paralelos, enquanto Jesus está profundamente triste, angustiado, os discípulos estão dormindo. Jesus ele volta para junto dos discípulos, depois de orar uma primeira vez, e os acorda e os exorta: orem comigo. Quando ele volta e ora novamente, depois de ter orado, ele retorna para junto dos discípulos e os encontra de que maneira? Dormindo de novo. E isso acontece uma terceira vez. O que dizer para esses homens? Talvez seria a nossa situação, pois muitas vezes nos comportamos com olhos pesados, incapazes de vigiar, de orar. O momento angustiante de Jesus não foi o suficiente para que aqueles homens se colocassem vigilantes. E nosso momento nem sempre é apavorante o suficiente ou importante o suficiente para que nos deixe alertas em oração. Por isso, muitas vezes, nós dormimos e nós não cumprimos com o nosso papel. Jesus nos chamou para orar. Jesus nos chamou para interceder. Jesus nos chamou para levar o Evangelho. Mas muitas vezes, quando Ele olha para nós, Ele nos pega dormindo, cochilando, descansando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Prepare o nosso espírito e fortaleça a nossa carne, para que possamos cumprir com o nosso papel. Que nós não venhamos a dormir em momentos tão importantes como esse que foi vivido pelos apóstolos.
Seria fácil criticá-los se nós mesmos, muitas vezes, não fôssemos surpreendidos por Jesus Cristo, dormindo no momento em que deveríamos estar ajoelhados orando. Que você esteja alerta, vigilante e ore ao Senhor. Que você interceda, clame a misericórdia de Deus sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas que necessitam do agir de Deus. Que o Senhor te capacite e te fortaleça. Eu te peço que você sempre, sempre exercite a sua vigilância. Em nome de Jesus. Amém.